Olá, boa tarde para todos. Hoje fui conduzida a gravar mais esse vídeo. Pela manhã entrei em contato, como a gente está trabalhando com a energia dos raios, estamos com o grupo no 8º raio e a gente trabalha com as velas correspondentes aos raios, fazendo um ancoramento, uma ativação de uma egrégora que se estabelece dentro do campo. E o raio turquesa, que é o 8º raio, é o raio da fluidez, da clareza, da clarividência, enfim. É onde a gente começa já a trafegar em conexão com camadas mais elevadas, né? Os 7 raios é a base, né? Que a gente faz tudo, sempre a gente faz conexão com os nossos 7 centros energéticos principais, fundamentais, e que através desses 7 chakras nos comunicamos através do nosso corpo com milhares de chakras e que faz total relação com os chakras do universo todo, com todas as camadas, dentro do que a gente para pensar de campo de energia, de frequências. É complicado a gente falar concretamente sobre isso, porque isso está atrelado ao campo mental abstrato, vamos colocar assim. E a nossa mente racional, por a gente não compreender racionalmente como isso funciona, muitas pessoas, até por medo, uma série de questões que estão envolvidas quando a gente fala de energia, quando a gente fala de espiritualidade, quando a gente fala em egrégora, quando a gente fala em meditação, quando se fala em reiki, enfim, informações que estão além do físico, que aí entra o processo metafísico todo, né? E entrando em contato com a minha vela, depois eu vou colocar no Instagram, vou publicar essa imagem. Nitidamente a presença, a cera formou um ser, que é um sacerdote em meditação, muito nítido, em detalhes, e que eu compartilho isso com a humanidade toda, com todas as pessoas, porque foi bastante significativo para mim, por ser, na verdade, um sacerdote que está olhando para o horizonte, para o norte, porque está direcionado para a minha janela da rua, e que está orando por todos, né? E naturalmente o trabalho que a gente vai fazendo por nós e por todos, como oração, as meditações, no caso esse mais específico com os raios, para a gente compreender o quanto que cada um de nós pode favorecer a humanidade, a tudo que a gente quer de bom para o nosso planeta, e eu vou falar agora do Brasil. Pode ser que o que eu vou falar agora para muitos pode soar de uma forma, né, isso e aquilo, mas enfim, eu fui convocada, é difícil eu conseguir gravar vídeos espontâneos, porque sempre eu estou em afazeres, e assim, quando o chamado é muito grande, que acontece, incrivelmente, quando eu paro para falar, eu vou gravar outro vídeo, que dia é? Domingo. Domingo é o dia mais intensificado do raio azul, de Arcanjo Miguel, que é o raio da fé, é o raio da vontade, é o raio da coragem, é o raio do começo de novas coisas, da vontade do que... Essa vontade que me impulsiona para a realização, para o movimento. Estamos todos sendo convocados para este movimento, e as pessoas dizem, mas o que é o movimento? O movimento é você, não só o movimento de corpo, né, de quando a gente pensa em movimento dentro da atividade física, né, como uma boa educadora física, é muito mais além do que isso. Então a gente movimenta pelo pensamento, a gente está movimentando pelas palavras, então o que está saindo de dentro de mim, que tudo isso é frequência. Estou me sintonizando com quais coisas, né, onde eu estou jogando a minha âncora, e é isso que eu vim falar, porque 7 de setembro está chegando. Fala, Glaucia, o que você vai dizer, né? Eu mesma nunca tive tanta conexão de um tempo para cá com as coisas relacionadas à pátria, e principalmente com esse 7 de setembro, que vai ser, eu já tenho falado em lives e algumas coisas, mas que é um marco histórico para o Brasil e para o mundo, porque se completa 200 anos de independência. Aí vocês vão falar, como já me mencionaram, mas por que Dom Pedro fez isso, fez aquilo?
a gente tem que transcender essas questões, porque tudo que a gente ouviu num passado pode não ter sido verdade, né? E principalmente aquilo que a gente estudou na escola, a história do Brasil, que eu não gostava, né? Além de tudo, porque era uma bagunça, você fala, meu Deus, que fez os brasileiros sentirem vergonha de serem brasileiros por conta da história. Mas hoje eu digo para vocês, né? Deixa essa história de lado, porque eu talvez, vou colocar como talvez, para mim já é eu já constatei isso para mim, né? Talvez tudo que tenha sido dito para nós, para não falar 100% do que foi dito para nós, não foi verdadeiro. Então, como o meu trabalho está cada vez me direcionando mais para frequências, para o campo de energia, isso já não é 1 ano, 2, 3 anos que eu venho mexendo com isso, trabalhando com isso, pedindo para compreender, e os meus trabalhos estão sendo desenvolvidos por conta dessas conexões que a cada dia mais eu venho trabalhando intensamente. E hoje uma irmã me mandou um vídeo que eu nem terminei de ver, mas assim, eu saí de casa hoje, eu despertei hoje, consegui descansar um pouquinho mais, porque estou fazendo também outras práticas de ativação da glândula pineal, né, dormindo com aqueles, sabe aqueles descansos, aqueles óculosinhos de viagem, que para iluminação não te incomodar, então. Porque para a gente ativar a nossa glândula pineal e a nossa melatonina, né, que são hormônios secretados durante o sono e que muitas pessoas estão tendo problema com isso, graças a Deus eu não, mas eu estou usando isso para poder dormir um pouco mais, porque quando clareia, como eu deixo a minha persiana aberta, então, logicamente, para despertar mais cedo, nos dias de semana, porque para evitar até o uso de despertador e tudo isso, né? Então, propositalmente ontem, isso tinha me vindo esse comando 2, 3 dias atrás e 2 noites eu esqueci. E essa noite eu falei, cadê os meus óculos aí de viagem? Até tinha uns aqui que vem nas bolsinhas de viagem, tinha um laranja e um verde, falei, vai ser o verde. E eu dormi muito bem, eu resolvi coisas durante o sono muito nítidas, que foram resolvidas com determinadas pessoas, um grupo de pessoas e situações que foram resolvidas nessa minha noite de sono, né? Então, a gente vai baixando muitos downloads, então eu tenho por obrigação compartilhar, às vezes, experiências, porque muitos estão tendo conexões como estas, até muito mais fortes. Eu tenho recebido, inclusive, relatos de vários alunos, alunas, de pessoas que, de certa forma, me encontram como uma pessoa assim, eu posso conversar com você porque eu não tenho ninguém para conversar. Então, porque compreendo, as pessoas vêm com essa fala, eu tô ficando louca, eu tô ficando louco. Não, você não está ficando louco, não está ficando louca. A gente está acessando outras camadas. E voltando ao 7 de setembro, eu não sei se todos sabem, o coração de Dom Pedro veio para o Brasil no finalzinho de agosto para permanecer aqui no Brasil, veio de Portugal para cá. Não vou me lembrar a cidade, não é Porto, não vou me lembrar agora, mas ok, né? É uma correlação muito forte, né? Brasil-Portugal, por toda a história que se tem, né? Mas a conexão que a gente tem que fazer, tem que transcender essa história para que a gente realmente alcance o que corresponde a essa independência. A independência está relacionada à independência não só do Brasil, mas através do coração do mundo, que é o Brasil, né? Esse campo de energia, de pulsação, de frequência, vai envolver todos os planetas, todos os países, sem exceção. Então, sem colocar nomes, nada. Vamos pensar isso planetariamente. Estamos todos como servidores planetários, então as pessoas até conversei com uma grande amiga na sexta-feira, ela falou assim, por que cada um, eu acho que até a gente entrou em outro tema e acabei não respondendo isso plenamente, e que é algo que eu venho meditando, né? Aos dias me vem essa informação e compartilho com vocês. Por que tem pessoas brasileiros que estão morando fora, né? Uns vão começar a trabalhar fora, porque desde pequenos
tem um chamado interno para deixar o Brasil e morar nos Estados Unidos, e morar na Holanda, e morar na França, e morar em Portugal, que está sendo bastante... Muitas pessoas, muitos brasileiros estão migrando, comprando imóveis. Conheci várias pessoas que tinham casa já em Portugal, né? Tudo que tiver predestinado para cada um de nós, no momento oportuno, independente se eu sou brasileira ou não sou brasileira, eu vou ter que estar habitando um lugar. Então, as pessoas têm esse olhar mais básico, vamos dizer assim, porque qualquer outro país é melhor do que o Brasil. Até isso já tem um tempo, mas até pouco tempo atrás, eu vou colocar assim, eu também tinha essa ideia entre aspas, né? As minhas conexões foram com a Itália, né? Passei até pela cidadania italiana, pela referência do meu avô, pela origem, fui atrás da cidadania italiana, foi um caos até conseguir materializar isso, a gente vai entendendo o porquê, né? Tinha trabalho, tinha casa para morar se eu quisesse, e eu fui colocando empecilhos, entre aspas, de sair do Brasil, e hoje eu entendo o porquê que eu não saí do Brasil. E por que eu nasci no Brasil, os meus pais nasceram no Brasil, escolheram determinado, né, os nossos imigrantes, na época de imigração, quando teve essa abertura para migrar para outros países, dos seus países de origem, de guerra, de fome, tudo isso, muitos tinham a opção do Brasil, vou me lembrar de dois, tá? Porque já há algum tempo atrás eu já entrei em contato com isso. Era Brasil e Estados Unidos, não me lembro outro lugar agora, mas Brasil e Estados Unidos era muito forte, né? A Austrália também, não sei se era outro país que foi na época aberto para que eles pudessem escolher, às vezes não era nem escolha, era obrigação, não, esse grupo, essa família vai para tal lugar, dependia de sobrenome, dependia de uma série de coisas que tinha abertura para isso já em tempos remotos, né? Dentro daí de anos, 100 anos atrás, enfim, pelo menos, né? Que é muito mais além do que isso. Então, assim, cada um vai estar aonde deve estar. Então, se você está brigando internamente porque você não queria estar no Brasil, que o Brasil, olha o caos que está, eu digo para você, sinto muito de você estar pensando, um brasileiro, pensando nesse aspecto, porque isso só é uma informação para mim de que essa pessoa ela tem um grau de consciência frente a esse tema que eu estou colocando. Primeiro que nós temos que reverenciar, porque se fomos escolhidos para viver no Brasil, os nossos pais tiveram nós aqui, e nós como espírito, eu como Gláucia, escolhi uma família que viria, isso é um dos aspectos, né, de escolha, que veio para fazer algo, trabalhar, servir a algo no Brasil. Então hoje, nesse processo de pandemia, foi o momento onde eu aprendi a honrar e agradecer e pedir perdão por todas as vezes que eu falei mal do Brasil, por falta de consciência, principalmente por falta de consciência e mais longe, por falta de maturidade. Então hoje as pessoas que de repente falam algumas coisas, eu tenho compaixão porque hoje eu tenho condições de compreender porque fez parte do meu processo também. Então, assim, se você está no Brasil e acha que o Brasil vai de mal a pior, eu acho melhor você mudar esse conceito e um apelo que eu faço aqui. Se você vai para a rua no 7 de setembro ou não, se você acha ridículo ou não, respeite aquele que está indo, né? Tenha compaixão e tente ampliar o olhar. Para determinadas pessoas tem coisas que faz sentido, sendo que para mim e para outros não faz sentido. Mas isso é muito mais além do que a gente imagina. É um campo de energia onde o movimento de amplitude desse campo de energia em prol da independência, da liberdade, é uma coisa que deve ser propagada para o mundo, independente até de estrangeiros que estão no Brasil. É um outro apelo que eu faço, vocês têm por obrigação, eu creio, de reverenciar uma pátria que acolheu vocês com os corações abertos e deu oportunidade de serviços materiais para que vocês puderam enriquecer e naturalmente através de vocês gerar
outros empregos, outras coisas. Então, assim, todos nós temos por dever, se a gente quer a independência, a liberdade, de perdoar e reverenciar para aquilo, reverenciar e pedir perdão naquilo que eu conheço e desconheço, né? Reverenciando todos os nossos ancestrais, porque a gente não tem ideia de todo o trabalho que foi feito para hoje a gente chegar até aqui. E 7 de setembro deste ano de 2022, que eu estava fazendo as contas, 7/9 de 2022, se a gente soma 7 mais 9, dá 16, né? Um 7 que vem de 16, um 7, que eu já faço a relação com o 7º raio da transmutação, da ordem, da transfiguração, da transcendência, da misericórdia, do perdão, da chama da transmutação. E se a gente soma isso com 2022, né? Então, 7 com mais 6, 12, 13. O número 13 tem a ver com os apóstolos, com o 13º apóstolo, Maria Madalena, que é a ancoragem do sagrado feminino. E quando a gente fala em sagrado feminino, tem a ver com acolhimento, tem a ver com amorosidade, com compaixão, com misericórdia, com leveza, com tudo que a gente pode relacionar com o yin, com a energia do feminino, que vai começar um marco histórico de uma integração com a energia do yang. Yin e Yang entrando então no caminho do meio, e o caminho do meio a gente pode entender como a plenitude, a abundância em todos os níveis. Então, desde o atual momento, é algo para vocês pensarem, né? Eu já estou nesse processo há algum tempo, eu até estou no meio de um processo de desintoxicação de corpo físico, e tudo vai se encaixando, ou essas informações vão se encaixando, todos os movimentos que a gente acha, por que eu estou fazendo para isso e para aquilo, mas é aquilo e muito mais. Se mantenham em oração, tiram agora todas as preferências políticas, a gente tem que deixar isso do lado de fora, porque o que o brasileiro, vou falar de Brasil porque é um dia específico para o Brasil, porque é o coração do mundo, é através de nós que isso vai se propagar para o mundo todo, porque é um trabalho que já está sendo feito há muito tempo, né? E o que eu estava dizendo, que o coração de Dom Pedro está aqui, você fala assim, qual é a simbologia disso? Mas para quê, né? Há 200 anos de independência do Brasil, então assim, é um marco muito forte do momento planetário onde a gente está. E quando a gente liga o coração a um corpo, porque o corpo de Dom Pedro está aqui no Ipiranga, e por sinal bem perto de mim, porque eu moro na Moca, né? Então, por que a minha família escolheu viver na Moca, né? Tem um irmão que mora no Ipiranga. Por quê, né? Então, assim, a gente começa a compreender, se a gente quiser, obviamente, começar a entrar em sintonia com tudo que a gente vem vivendo, e tudo tem uma razão de ser. Estaremos sempre, se a gente estiver alinhado com o divino, estaremos sempre ligados e sempre no lugar certo e na hora certa. Então, a chegada do coração, e que no dia 9 parece que volta para Portugal, é como trazer vida para um corpo. Nossa, Dom Pedro vai ressuscitar? Não, a gente já tem uma pessoa que seguramente é a encarnação de Dom Pedro, né? Que eu não vou entrar em relação a isso. Tem pessoas, né? Escutem os vídeos, os áudios do Carlos Torres e vejam o que faz sentido para vocês. De repente, só procurar o nome dele, é um grande irmão, que está fazendo também não é uma primeira, já fez 2, 3 lives, 4 até, um tempo atrás, e agora tem pessoas convidando ele, né, para falar sobre isso. Então, assim, ouvam, eu ia falar, desculpa, ato falho. Ouçam, né, com o coração, com o ouvido de ouvir, mas é ouvido de ouvir transcendendo o que isso pode significar dentro do momento que a gente está planetário, não vou falar só de Brasil. Isso é trazer vida para um processo de independência e liberdade universal, porque a gente estamos na era da libertação, que é a era de ouro, a era de aquário, que é a era de Saint Germain, número 7, que é o 7º raio, que Saint Germain foi José, pai de Jesus, só para vocês, para quem não está inteirado com isso.
Então, assim, é só ir ligando os pontos e a gente vai percebendo que o momento que a gente está é por demais de especial. E o que eu peço com vocês, como uma professora, uma pessoa que está aí servindo, servindo plenamente, me coloquei à disposição ao servir plenamente e as coisas vão surgindo, os trabalhos que venho realizando. A minha vida está voltada hoje para isso, então eu encontrei parte do sentido da minha experiência aqui nessa existência, né? E o meu legado, parte do meu legado, do que eu entendo hoje, porque é isso e muito mais, com toda certeza, é ajudar as pessoas a encontrarem o seu caminho, né? Dentro desse campo amoroso, de ajudar as pessoas a como fazer essa ligação com o seu eu mais divino e com essa fonte que tudo rege, para que a gente possa caminhar e se movimentar através desse comando que vem do alto. Não vem da Gláucia, não vem de fulano, é um canal de luz, né? Um canal que a gente abre, me colocando em 100% de neutralidade, para que eu possa proferir palavras as mais benéficas possíveis. Pode ser que a gente erre sim, mas me coloquei isso, aonde eu tiver que exercer esse trabalho, vários trabalhos que eu faço e o que está sendo desenvolvido agora. Daqui a pouco eu falo do retiro que vai acontecer na primeira semana, o primeiro final de semana de dezembro. Fui a Indaiatuba ontem com uma grande irmã e logo a gente está disponibilizando um trabalho que vai ser dentro desse campo da abundância e com a energia dos 7 raios, com toda certeza, para que a gente entre para o ano de 2023 dentro desse campo da plenitude e abundância. Para fechar, que o vídeo, o áudio está ficando longo, todas as bandeiras, tudo que existe, aliás, ao nosso entorno, está baseado na geometria sagrada. E a bandeira do Brasil, não é, eu honro, e vou falar do Brasil, honro todos os outros países, mas se eu nasci aqui e eu vivo aqui há 48 anos, hoje mais do que ontem, eu compreendo a importância de ser brasileira e o orgulho que hoje eu tenho de ser brasileira. Logicamente não somos 100% brasileiros, porque a gente tem o DNA de grandes nações, né? De Portugal, dos negros, né? Dos índios e de toda uma essência que fala, eu sou contra isso e aquilo, sinto muito dizer, mas todos nós somos micropartícula de tudo que existe nesse universo, incluindo todos os povos e raças. Por isso que esse todos somos um, ele tem que fazer prevalecer, eu tenho que ir entendendo isso a cada momento. Então, a bandeira do Brasil tem as cores verde, tem a cor amarela, tem a cor branca, tem a cor azul no centro. Se vocês pensarem, olharem para a bandeira do Brasil, ela é um próprio olho, o olho universal, né? Porque no centro um círculo representando a Terra, né? Vamos colocar assim, as estrelas, né? Representando é o olho que tudo vê, vamos colocar assim, é o olho que está olhando por todos, né? O verde do que, vou começar de fora para dentro, o verde do quinto raio da cura, da verdade, da justiça, o amarelo, que é aquele losango, né, no meio, e aí o próprio octaedro, né, o quadrado, o retângulo, mas colocando como materialidade, mas o losango como octaedro, o corpo de luz, né, a nossa Mérkaba, né, aonde a gente ativa o nosso, tudo que está em cima e tudo que está embaixo, quando a gente vira esse octaedro, que são duas pirâmides invertidas na vertical, que traz o amarelo do ouro, da sabedoria, do discernimento, do segundo raio, e podemos também colocar o 10º raio, que é o raio dourado, da abundância em todos os níveis, né? Porque nas terras brasileiras tem ouros, tem pedras preciosas, por isso que fomos desde o começo roubados, e tudo que foi roubado de todas as nações vai ser devolvido, e este é o grande marco da independência. De quando a gente fala de liberdade, de abundância, está se falando bastante nisso, e a gente tem que reverberar nisso, não mais na escassez e na falta, mas na abundância, porque já somos abundantes. E dia 7 de setembro é um marco para isso, para receber um influxo de energia muito abrangente, que já está sendo dispensado para nós, porque principalmente para os brasileiros,
para a terra do Brasil, né? Então, para quem está aqui, agradeça pela permanência, por você estar passando por esse processo no Brasil, como brasileiro e as pessoas, os estrangeiros, né? E através dos estrangeiros, reverberando isso para os seus países de origem, que não é pouca coisa, tá? O azul de Arcanjo Miguel, que traz a fé, que traz a coragem, a confiança, a vontade, e o branco da pureza, da esperança, da ressurreição. O que mais eu preciso dizer sobre a bandeira do Brasil, que a minha bandeira está desde o começo da pandemia, uma delas, pregada na janela, e no dia 7 de setembro, com toda certeza, eu vou vestir o meu manto, a minha bandeira como um manto sagrado, reverenciando o Brasil e todos os brasileiros, sem distinção e sem raça, tirando agora todas essas coisas da materialidade dos políticos, é muito mais além do que uma pessoa que pensa, eu não vou, que coisa ridícula, isso e aquilo. Se coloquem só como neutralidade, né? E deixando que o brasileiro que queira ir para a rua, que não vou colocar como um dever, o nosso maior dever é assim, orar pelo nosso Brasil, dentro do que você pode entregar para esse Brasil, como uma oração, como assim, me disponibilizo para vibrar o melhor para todo o Brasil e todos os brasileiros, incluindo tudo e a todos. Os nossos dirigentes, quem vai ficar, quem não vai ficar, porque vai ficar dirigindo o nosso país aquele que tiver o quantum de energia necessário para poder tocar no sentido de realmente devolver para o Brasil e para o brasileiro a abundância e tudo que nos pertence. Então tire todos os nomes, raças, tirem a máscara e coloque assim, eu quero um Brasil melhor. Se desfaça de toda essa bagunça que a vida inteira a gente escutou, não só no Brasil como no mundo, porque é uma papagaiada se a gente parar para pensar, mas foque no principal. O que eu quero daqui para frente? Para mim e para os meus filhos. Eu não tenho filhos, tenho sobrinhos, mas o que eu quero para mim como brasileiro e para todos os brasileiros e para o mundo? Então, ore por isso. Né? Vistam o amarelo, vistam o verde no dia 7 de setembro e para sempre vistam essas cores, né? Com a intenção de reverberar. Estou vestindo um azul porque estou reverberando aí a vontade, a fé para mim e para todos os brasileiros. Estou vestindo uma camiseta amarela porque precisa de discernimento, que amplie esse campo do discernimento em mim, no Brasil e no mundo. O branco da pureza. Então, assim, o branco do quarto raio, né, que eu estava dizendo, que é o quarto raio da materialidade, né, o 4, e veja que dá 4 a soma do 7 de 9 de 2022, se a gente soma todos os números, é um 13, é um 4 que vem de um 13, então materializar o quê? Todas as cores que compõem a nossa bandeira brasileira, essa geometria sagrada de puro amor e luz e que traz... E é possível trazer esse campo de energia por cada um, brasileiro ou não, levando, se você mora no Brasil, como eu disse, é estrangeiro, reverbere através do seu campo para o seu país de origem, que com toda certeza estará emitindo uma frequência de luz e amor, porque vamos receber já estamos recebendo, no dia 7 de setembro, um campo de luz primordial. Então, é essa a minha mensagem de hoje. Eu tinha ido para a rua agora e entrei em contato breve com uma mensagem e eu comecei a baixar os downloads disso e resolvi. Entrei imediatamente e vim aqui gravar esse vídeo. Usem esse campo de energia, a bandeira ou não, mas reverencie, agradeça, perdoe a sua ancestralidade, a tudo que você acha que deve perdoar, o que você tem consciência ou não. Tem milhões de oração de perdão aí que estão disponibilizadas, mas simplesmente eu não necessito de nada disso. Eu reverencio, abaixo o seu queixo um pouco, eu me abro para o perdão. Para tudo aquilo que eu conheço e desconheço, para que realmente tudo que me trouxe até aqui, que eu não pude agradecer, e que eu possa ser grato, ser grata neste momento, e me abrindo para esse campo da gratidão, que vai fluidificando esse perdão, né, preenchendo o campo da dor e do sofrimento, dessa energia da gratidão e do amor e da reverência
pela oportunidade de você, brasileiro, ter nascido no Brasil. E todos os nossos irmãos que vivem aqui e fora que possam receber esse influxo de luz e amor e abundância. Um feliz 7 de setembro, um feliz novo tempo para todos nós.